Olá, pessoal, tudo jóia? Começando para você aqui na telinha da TV Alba, mais um OAB na TV. Você já sabe da novidade, né? Mostra aí, porque a gente está com um novo estúdio, um novo cenário e hoje, especialmente, duas convidadas para brilhantar aqui o nosso programa, trazendo para você que está em casa muito conteúdo. Deixa eu apresentar. Aqui ao meu lado está a Renata Deiró. Renata, gente, é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e também conselheira seccional. E ali ao lado da Renata, a Camila Carneiro, presidente da Comissão da Igualdade Racial. Já deu para perceber o tema, né? Muito bacana, muito importante. Quero que você que está em casa interaja com a gente, entre aí nas redes sociais, mandem perguntas, sugiram temas, porque aqui estamos à disposição, né, meninas? Com certeza. Com certeza. Deixa eu atualizar você que está em casa, porque no último mês de junho, a OAB participou do lançamento do livro Protocolo do Feminicídio na Bahia. Se você ainda não ouviu falar sobre esse assunto, depois vai lá, dá um Google, né, o famoso Google, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, que é de fato assim, uma temática muito importante. Sabe por quê, gente? Esse livro tem verdadeiras diretrizes para conduzir aí as ações da polícia, do judiciário, dos advogados nessa temática que é muito sensível, que é a questão do feminicídio aqui no Estado. Eu participei, inclusive, do lançamento do livro, Renata, e achei assim, me chamou muita atenção a quantidade de pessoas, de organizações envolvidas na construção dessas diretrizes. Como é que foi a participação da OAB nesse sentido? Então, em 2019, né, foi criado um grupo de trabalho, né? A lei do feminicídio é uma lei que criou, né, essa questão da qualificadora do feminicídio em 2015. E a partir daí foram se criando políticas públicas para o combate e o enfrentamento a este crime bárbaro, né, que afeta tantas mulheres e apaga tantas vidas de mulheres todos os dias no nosso país, principalmente. E em 2019, a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia criou um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, ele basicamente reúne todos os órgãos que, de alguma forma, vão lidar com essa questão do enfrentamento ao feminicídio. Então, foram convidados para participar, nós nos reunimos durante um ano. Sim. Então, o Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública e a OAB, que é justamente essa representação da sociedade civil diante desses órgãos da institucionalidade que vão lidar com esse feminicídio. Então, a OAB ela participou ativamente da construção desse protocolo. Eu trouxe aqui até para a gente reviver, mostrar novamente. Não é um livro apenas, né? É um manual mesmo, né? Aqui diz exatamente o que se deve fazer, o que cada órgão deve fazer para enfrentar esse crime, né? Prevenir e combater, investigar, punir, julgar os agressores de feminicídio. De mulheres, né, que podem, né, ocasionar o feminicídio de mulheres. Então, assim, a OAB, enquanto representação da sociedade civil, ela entra no sentido de fazer com que a rede de enfrentamento à violência funcione e trazer os anseios da sociedade para que o Ministério Público haja com severidade, para que as advogadas que atuem no combate à violência doméstica possam atuar com liberdade e, principalmente, na assistência às mulheres vítimas de violência, para que evite-se o feminicídio. Sim. E trazer essa ideia de que, sem ouvir e sem saber quais são os verdadeiros anseios da sociedade, a gente não consegue enfrentar esse crime tão bárbaro. Conduzir também, né, instruir os advogados, os policiais, né, na abordagem ali, no atendimento a essas mulheres. E, Camila, eu estava até fazendo uma matéria aqui na TV e aí traz um recorte, né, do perfil dessas mulheres que são agredidas, né, de como é que acontece esse crime. E, de forma geral, são mulheres negras, né, elas são vitimadas em casa com arma branca e muitas vezes, a maioria dos casos, pelos próprios companheiros. Então, trazendo aí para o seu recorte, né, você que integra aí a Comissão da Igualdade Racial, como é que tem que ser esse cuidado mais específico, principalmente para as mulheres negras? A gente costuma dizer que política pública para a mulher negra, ela precisa ser pensada com muito cuidado. Porque nós somos a maioria, né? E apesar de nós sermos a maioria da população, nós não espelhamos dentro da realidade da sociedade, além da ocupação dos espaços de poder, obviamente, né? Os privilégios que são dados à sociedade como um todo e às outras mulheres que não são negras. E a gente perpassa por uma questão que vem desde o processo de escolarização,
ao processo, né, de acesso às políticas públicas de saúde, às políticas públicas, né, sociais, aos acessos às políticas públicas de cuidados específicos, especiais, acesso à informação, principalmente. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de dar informação a essas mulheres, né, até para que elas possam, com conhecimento, se proteger, também se prevenir. Então, existe uma dificuldade muito grande, e eu costumo dizer o tempo todo que mulher bem informada é mulher empoderada, e quando a mulher ela está bem informada e ela está no poder daquela informação, ela consegue também contribuir para esse enfrentamento. A sociedade que é machista, patriarcal, misógina e racista, ela não nos dá, enquanto mulheres negras, a possibilidade do avanço. Então, como a gente não consegue avançar e a gente não tem acesso à informação, a gente fica dentro daquela estrutura, né? Porque o machismo e o racismo ele é estrutural, então a gente fica dentro daquela estrutura engessada, porque a gente não tem acesso ao que está, falávamos, né, ao há redor. pouco aqui, né, nos bastidores sobre isso. Não basta dizer que a mulher negra tem que ocupar aquele lugar, mas dar possibilidades, dar capacitação, né, igual para a mulher negra e a mulher branca, para que ela chegue lá. E aí a gente não estaria aqui discutindo todas essas questões, né, de cota, de oportunidade, de vaga e desse tratamento especial, porque seríamos sim, seremos todas iguais, né, independente da raça. Renata, eu estava lendo um pouco mais a respeito do protocolo. Às vezes você que está em casa pensa, né, e de fato é um protocolo técnico, mas na prática, né, como é que você imagina já a colheita, os reflexos, os frutos desse tão importante livro no dia a dia mesmo da nossa sociedade? Não, eu acredito que a partir da utilização desse documento, da correta utilização desse documento, a gente vai evitar falhas e buracos no atendimento às mulheres vítimas de violência ou tentativas de feminicídio ou feminicídios consumados. Porque como a legislação é nova e há uma resistência na aplicação, então muitos crimes praticados contra mulheres, crimes de tentativa de feminicídio ou até mesmo no feminicídio, não são caracterizados como feminicídio, sim como simples homicídios. Então, quando você unifica o atendimento, você consegue, através de uma entrevista com as testemunhas, o histórico daquela pessoa, do agressor e daquela mulher, caracterizar que se trata de uma violência de gênero. E que, sendo uma violência de gênero, o tratamento é diferente, o crime imputado, aquela conduta é diferente também. Então, acho que, na prática, a gente vai ter um avanço muito grande, porque quando a Polícia Civil chegar a um local de um crime, quando os corpos de bombeiros identificar um local de crime, quando a Polícia Militar for chamada para uma situação, já vai com um olhar de que ali pode se tratar de uma violência de gênero e ali pode se tratar de uma tentativa de feminicídio ou um possível feminicídio. E aí vai ter a condução padrão, uma né, condução Renata, de como agir, padronizada. exatamente. Exatamente. É importante a gente falar, gente, a respeito dessa temática, porque quando uma mulher ela é vítima de violência, a família inteira, né, está sendo vítima. A gente está trazendo aqui esse recorte, né, de como lidar com as mulheres, como lidar com a questão de feminicídio, e não pense que é uma temática, já que tem 3 mulheres aqui falando apenas especificamente para as mulheres, mas para mudar a visão desse homem, né? Para mudar a formação desse homem. E aí eu não falo o homem que pensa em bater uma mulher, mas aquele colega de trabalho que às vezes deixa de falar, né, que se omite em dizer, em chamar a atenção do amigo quando ele xinga, quando ele fala alto, quando ele menospreza a mulher. E aí nesse retrato, nesse cenário, eu vi que no livro também tem questões deste tipo, né, de conscientização da sociedade, né, Renata, com palestras e com tudo mais que aconteceu na construção e que segue acontecendo, inclusive com o Julho das Pretas. Conta um pouquinho pra gente. Sim, não adianta apenas mulheres falar para mulheres. Nós precisamos falar com a sociedade. E a sociedade ela é composta por homens e mulheres. Então, os homens precisam estar aliados e eles precisam criar a conscientização de que precisa fazer um trabalho, inclusive, de repensar a masculinidade, de repensar todo o projeto, né, de construção do que é ser homem, de pensar a construção da sociedade, de como a sociedade trouxe até agora
a estrutura e a gente mudar, né, essa engrenagem, a gente girar a roda para um outro caminho, para um outro lado, para que a gente possa fazer uma sociedade mais equitativa, mais igualitária e uma sociedade literalmente de paz, né, para que a gente possa ficar em paz. Porque o grande medo da mulher, na verdade, é justamente não estar em paz. Então, a gente construir, aí vem muito, a temática do Júlio das Pretas, ela é muito bonita nesse sentido, né? A gente fala de mulheres no poder construindo o bem viver, porque é preciso bem viver. E para bem viver, a gente precisa também não ter medo de morrer. Não ter medo de falar. Não ter medo de falar. De se posicionar, de escolher o que é melhor. Exato. Então, para que a gente consiga bem viver, a primeira coisa que a gente precisa preservar é a nossa vida. Então, quando a gente muda a estrutura da sociedade, e eu digo isso enquanto mulher negra, que sei, né, e que faz o enfrentamento, o combate e a prevenção também, não só no campo do recorte de raça, mas do recorte do gênero como um todo, a gente precisa estar viva para poder construir o bem viver. E as mulheres negras, infelizmente, né, engrossam as estatísticas negativas da violência. E o Júlio das Pretas vem justamente, e aí é uma construção não da OAB enquanto institucionalidade, é uma construção da rede de mulheres negras, é do movimento da sociedade civil. Então, a marca Júlio das Pretas não pertence, né, é uma marca que está no mundo, mas é uma marca que pertence à sociedade civil, criada pelo Instituto Odara. E o Júlio das Pretas vem muito nesse sentido, né, de trabalhar a construção do bem viver, de trabalhar a construção da manutenção da vida da mulher negra e discutir esses desafios, né, essas questões que a gente passa todos os dias. Então, é muito importante que a gente tenha um mês, não apenas para celebrar a nossa vida enquanto mulher negra, a nossa existência, a nossa resistência, porque a resistência faz parte da nossa luta, mas também para celebrar e construir esse bem viver que é muito importante para nós. Voltamos, minha gente. Seja bem-vindo, você que ligou aí sua TV agora na nossa TV Alba, canal 12.2 aberto. Lembrando para você também que a nossa programação está disponível no YouTube, nas nossas redes sociais. Se você não conhece ainda, vá lá, siga, participe, sugira temas, sugira entrevistas, que a gente adora essa interatividade, tá? Se você ligou agora, então deixa eu apresentar quem está comigo hoje. Doutora Renata Deiró, ela que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e também é conselheira seccional, e a Camila Carneiro, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial. A gente estava falando aqui desde o início do programa sobre o protocolo do feminicídio na Bahia. É um livro, né, com diretrizes aí importantíssimas sobre essa temática. Estamos falando também sobre o Júlio das Pretas. Dia 25 de julho vai ter caminhada. O mês todo tem movimentação. E a gente estava aqui nos bastidores falando dessa situação do feminicídio, dos crimes que acontecem, né, contra as mulheres e principalmente, e muito importante a gente ressaltar, a subnotificação. Fica aquela coisa que é homicídio, que é feminicídio, e quando não existe o dado, as políticas públicas também não crescem na mesma proporção, e aí a situação não muda, né, Renata? Explica um pouquinho isso que você estava conversando comigo aqui nos bastidores, de qual é a realidade hoje aqui do nosso país sobre o reconhecimento do crime de feminicídio. Exatamente. A gente tem hoje um Código Penal que está lá dizendo o que é o crime de homicídio. E dentro do crime, o crime de feminicídio não é um crime novo, não é um novo crime, é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, criou-se uma lei que cria uma qualificadora, ou seja, aquela pena vai ser aumentada, aquele crime vai demorar mais para prescrever. E o tratamento dado àquele crime que é relacionado ao gênero, porque uma política de gênero entrou no Código Penal. Porque se punir somente os agressores não adianta. A gente sabe que é uma questão de conscientização, de você acabar com o machismo, que é a raiz, né, da violência contra a mulher. Mas quando você cria mecanismo de punição efetiva, você também inibe o cometimento do crime. Então, quando você notifica, então aí você tem um formulário de avaliação de risco, que aquela mulher
que aquela pessoa chega até uma unidade da polícia, do Ministério Público, ou uma unidade de saúde com indícios de violência doméstica, e aquela mulher tem o risco de vir perder a sua vida, então o tratamento dado àquela mulher e o tratamento dado àquela conduta vai ser diferenciada para que a gente evite o crime de feminicídio. Então, notificar corretamente o crime de feminicídio é um passo importante para combater o feminicídio, porque a gente vai entender que aquela é uma violência de gênero, entender que aquela mulher corre o risco de ser morta e aí sim adotar mecanismos e políticas efetivas para combater esse crime. Eu achei interessante então, o exemplo que você deu da mulher que utilizou o carro por aplicativo. Exatamente. E que ali, se fosse um homem, não teria aconteceria. Feito, né? Então, em muitos casos, é de difícil apuração. Ou seja, quando você tem uma polícia capacitada, um Ministério Público atento, uma defensoria pública que vai dar uma assistência, um advogado ou uma advogada que vai dar um olhar, você pega uma situação, por exemplo, de uma mulher que pegou um carro de aplicativo, ela se deslocou, ela solicitou, aquele homem acabou cometendo um crime sexual contra ela e tentou tirar a vida daquela mulher. Aquilo pode ser caracterizado como uma tentativa de feminicídio. Por quê? Porque se fosse um homem, ele não cometeria aquela mesma conduta. Então, o fato dela ser mulher foi preponderante para a prática daquele delito. E é por isso que a gente precisa que quando aquela mulher chega na delegacia, olhe, ele tentou me matar. Naquele formulário de avaliação de risco, você vai poder colocar ali que é uma tentativa de feminicídio e esse dado vai ser importante para que, por exemplo, haja uma campanha de prevenção, uma campanha de qualificação, por exemplo, os aplicativos de carro, né, que você pede um veículo para se deslocar de um lugar para o outro, podem ter um mecanismo, por exemplo, de alerta, para que aquela mulher apresente que está com alguma dificuldade, que desconfiou da conduta daquele motorista e o próprio aplicativo possa investigar e dizer assim, olha, esse condutor eu não quero na minha equipe. Então, a gente tem que pensar que aquela mulher ela vai ser protegida a partir do momento que a gente identifique que aquela é uma violência de gênero. E a gente precisa de conhecimento para isso. A gente estava falando aqui, né, no programa de todo o tempo, que conhecimento é poder e que você pode, né, também estar aqui lendo, tendo acesso a esse livro. Está disponível no site. Sim, no momento do lançamento do livro, a gente sabe que esse conteúdo, né, ele está disponível para toda a sociedade e que ele torne, né, esse conteúdo do livro tenham cada vez mais eventos, debates como esse, encontros como esse, para que essa temática, né, chegue cada vez mais às mulheres e aos homens. Como a gente falava agora há pouco da temática, né, da questão de raça, que a maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio são negras. Eu já quero puxar para esse mês de julho, que é o Julho das Pretas. Como é que está aí a programação, né, da OAB nesse sentido de dar mais visibilidade mesmo, Camila, a essa temática? É exatamente isso, Milena. A programação da OAB é dar visibilidade à programação, às atividades da sociedade civil. Então, o que é que a gente está fazendo enquanto institucionalidade? Em que pese nós sabermos que a OAB também integra a sociedade civil, mas nós privilegiamos, né, e precisamos tratar, né, privilegiar mesmo, porque não é algo que acontece quando se trata de mulheres negras, nós não estamos no lugar do privilégio. Então, a OAB tomou para si a responsabilidade de potencializar as agendas. Nós teremos as nossas agendas, nós teremos a programação da OAB, afinal de contas, a OAB também é formada por mulheres negras, então precisamos também ter essa programação interna, mas nós estamos no sentido de fortalecer, potencializar, apoiar e participar ativamente das atividades que estão postas, né, nessa que é a 10ª edição do Julho das Pretas. Nós não usamos, inclusive, dentro da institucionalidade, como eu já tinha dito, a marca Julho das Pretas. O slogan da OAB para o mês de julho é Mulheres Negras, Protagonismos, Militância e Desafios. Sempre desafios. Né? Por que 25 de julho? 25 de julho nos remonta ao primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, né, lá na República Dominicana, em 1992. 32 países participaram de movimentos feministas negros e se reuniram para pensar o que era, de fato, ser uma mulher negra dentro desta sociedade racista e machista e patriarcal. E quando
essas mulheres se encontraram, elas perceberam que, para além das diferenças, existiam muitas semelhanças dentro das suas vivências. E que era necessário combater, enfrentar e prevenir também, ter políticas de prevenção dentro dessa temática. Dentro do recorte aqui no Brasil, né, nós tivemos o marco com a Lei Teresa de Benguela, que criou o Dia, né, Nacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Porque vem desde 1992 o Dia Internacional. Porque o encontro aconteceu entre o dia 19 de julho e o dia 25. E aí foi necessário que a gente tivesse um nome de uma mulher aguerrida, como Teresa de Benguela, que a gente chama de Rainha Teresa, né? Rainha do Quilombo do Quariterê, que tinha em todo um formato, inclusive, de estrutura de poder, com parlamento estabelecido, tudo era decidido em comunidade, tudo era decidido coletivamente. Quando o seu marido José Piolho ele morreu, ela assumiu a liderança daquele quilombo e tinha toda uma estrutura para se cuidar daquelas pessoas, para se tomar decisões. Então, assim como a gente tem o Dia de Zumbi dos Palmares, precisava se estabelecer também um dia, né, da mulher negra latino-americana e caribenha, e Teresa de Benguela personificava bem, né, e essa assumam luta. vocês agora essa personificação, porque vocês, à frente dessas comissões, estão representando e continuam nessa batalha, né? E aí eu já quero trazer o recorte para que você, advogado, advogada, que está acompanhando a nossa programação, a sociedade também de forma geral, possa participar cada vez mais ativamente, né? Eu me lembro que quando começamos esse programa lá atrás, a ideia principal sempre foi essa, aproximar o OAB da sociedade, né? Sim. Mostrar que tem ali uma equipe atuante que está cuidando dos advogados e que, lógico, reflete na sociedade como um todo. Então, Renata, conta pra gente, advogado que quer participar da comissão, a pessoa que está assistindo e que às vezes está perdida ali, às vezes na contratação de um advogado, na reivindicação de um direito. Fala um pouquinho das redes sociais, contato, até lá mesmo, na sede de vocês, como é que funciona? Então, eu sempre costumo dizer, e essa não é uma fala minha, é uma fala que a gente usa sempre na OAB, que a OAB se realiza através das suas comissões. É um trabalho voluntário, né? Nós nos voluntariamos para que nossa entidade de classe ela funcione e seja efetiva no atendimento à sociedade, no diálogo com a sociedade e na participação efetiva dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, a OAB se realiza através das comissões. Para participar da comissão, basta que você entre em contato com a OAB. Nós temos nossas redes sociais da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Então, todas as advogadas inscritas na OAB podem participar da comissão, basta solicitar, não há nenhum critério. O único critério é que esteja em dia com sua anuidade, né, para participar da comissão. Você pode encaminhar uma mensagem através do nosso Instagram e a gente vai dialogar com você para que você encaminhe sua documentação para participar da comissão. A gente tem outras comissões, que é a Comissão da Mulher Advogada, a própria CEPI, que é a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, e tantas outras comissões que você pode, advogado ou advogada, participar. A Comissão de Proteção aos Direitos das Mulheres, ela não atende diretamente mulheres vítimas de violência. A gente dialoga com a rede de enfrentamento, com o Ministério Público, com as delegacias, as DEANs, mas a gente dá orientações também. Então, se precisar de qualquer orientação, a gente também tem o nosso Instagram, que você pode entrar em contato com a gente para que a gente possa explicar, olha, vá na Defensoria, vá no Ministério Público, a gente mesmo entra em contato e ajuda aquela mulher naquele momento de dificuldade na violência doméstica e familiar. Isso aí. Camila, já estamos partindo para as considerações finais. Aproveite também, fala um pouquinho aí da comissão, né? Da mesma forma, todos também podem participar dessa importante comissão? Sim, sim. A Comissão de Promoção da Igualdade Racial, eu costumo dizer que ela é aquela comissão que está mais próxima e que mais dialoga com a sociedade civil, porque a OAB é a interlocução com a sociedade civil, a OAB é quem faz essa ponte. E a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, ela tem um trabalho junto com a rede também de enfrentamento, né, de combate e prevenção ao racismo, que trabalha muito parecido com a Comissão de Proteção dos Direitos das Mulheres, né, com a Comissão de Direitos Humanos. A gente está ali trabalhando em rede. E a gente pode ser, sim, essa porta de entrada para dar esse suporte, dar esse encaminhamento. Então, é muito importante que
não só apenas advogados e advogadas negras, mas advogados indígenas, advogados quilombolas, participem da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, porque é através da equidade racial que a gente vai mudando a estrutura da sociedade. O combate ao racismo, ele é fundamental e essencial para que a gente tenha, de fato, a tão sonhada igualdade que a gente fala e que a gente ainda não pode dizer que temos igualdade, porque não temos sequer equidade. Se não temos equidade, não teremos a igualdade. Então, para alcançar a igualdade, nós precisamos trabalhar o sistema, né, de maneira paritária, com a participação das mulheres, né, e de maneira equitativa, com a participação das mulheres e dos homens negros, não apenas no sistema OAB, mas em em todo o sistema, em toda a sociedade, na ocupação de todos os espaços. O Júlio das Pretas traz, inclusive, esse recorte da mulher negra, por exemplo, participando ativamente na política, que é extremamente importante. A gente precisa se ver refletido, porque nós temos a cara, nós temos a cor, mas nós não temos a representatividade. Então, não apenas no sistema de justiça, mas no executivo, no legislativo, né? Nós precisamos ter a nossa cara e a nossa cor refletida. Por isso o mês de julho para nós é tão caro e tão importante. Eu digo que é o verdadeiro mês da mulher negra, é o julho. E essa marcha no dia 25, que eu convido, né, e convoco todas as pessoas para poder participar, é justamente essa culminância. Nessa marcha das mulheres negras, né, é que nós vamos demonstrar a nossa força, é que nós vamos mostrar de fato o poder que a mulher negra tem e o quanto, junto com a sociedade, a gente pode de fato construir esse bem viver. Então venha com a gente, pode vir também para a CEPIC, estamos lá esperando todo mundo de braços abertos e é muito importante que a gente tenha sempre essa interlocução com a sociedade para que a gente construa, de fato, esse bem viver para todas as pessoas. Com toda certeza. Aqui as portas da TV Alba estão abertas, né, para a gente dar visibilidade cada vez mais, né, a esse tema, a essa caminhada, a tudo que a OAB necessita e também para as mulheres. A gente falou da questão de raça e a gente está na luta ainda pela questão de gênero, né? A gente tem um reflexo aqui, por exemplo, no Legislativo, são 9 mulheres, 10, né? 10 mulheres ainda, né? E apenas uma mulher negra. Tem eleição esse ano, né? É hora de você que está assistindo aí mudar, né, esses números, aumentar a participação das mulheres. E como você bem disse, né, depende do homem, depende de todos os órgãos juntos, né? Porque aí o presidente do partido precisa recrutar mais mulheres e não mulheres laranjas, mulheres que efetivamente tenham, né, capacidade para ocupar aquele lugar. A luta é grande, mas a gente tá aí, não desistiu não. Renata, te agradecer também. Obrigada pela participação. Suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite. Coloco a Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher à disposição, tanto da TV Alba quanto da sociedade, para que a gente continue mantendo esse diálogo permanente e levar mais informação e atendimento às mulheres da Bahia. Exatamente. Você que está aí acompanhando a nossa programação, que quiser rever o nosso programa, está aqui na tela os horários de reprise. Fique ligado. A sugestão de temas também é muito bem-vinda. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, o seu carinho, sua audiência. Semana que vem tem mais, tá? Tchau, tchau.